Renato Gaúcho Portaluppi já foi eliminado na atual edição da Copa Libertadores da América. Isso mesmo, o técnico do Flamengo já viveu uma eliminação na atual edição do torneio mais importante do continente. Foi para o Independiente del Valle, isso mesmo, time conhecido do torcedor do Flamengo. Se enfrentaram em Recopa, se enfrentaram também na Libertadores passada, goleada por um lado e por outro, né? O Flamengo tomou uma goleada lá na altitude, em Quito, depois também goleou no Maracanã. Pois é, essa equipe eliminou o Grêmio, então treinado por Renato, logo na fase inicial, naquela fase pré-etapa de grupos da Libertadores da América. O companheiro Cristiano Oliveira, jornalista da Rádio Guaíba de Porto Alegre, que bem acompanhou todo o trabalho, toda a trajetória de Renato pelo Grêmio, o declínio do time nos últimos anos, nas duas últimas temporadas, traz para a gente aqui a sua visão do que aconteceu naquela oportunidade. E você vai ver e ouvir no relato, no comentário do Cristiano, que o Renato tem lições que podem ter sido aprendidas naquele confronto. Lições importantes para que não se repitam e ele não volte a amargar uma segunda eliminação na mesma edição da Libertadores da América. Diga lá, Cristiano. Saudações, Mauro. Aqui quem fala é o Cristiano Oliveira. Para lembrar para vocês que o Grêmio perdeu os 2 jogos contra o Independiente del Valle na pré-Libertadores desse ano. E não teve jogo na altitude. Por questões sanitárias, à época, o governo do Equador não liberou o jogo acontecer por lá, então a ida foi no Paraguai e a volta em Porto Alegre, ou seja, o Grêmio perdeu 2 jogos sem passar pela altitude de Quito para enfrentar o Del Valle. E o Del Valle que se viu depois, que não conseguiu nem ter sucesso a longo prazo na Libertadores e nem na Sul-Americana quando voltou, quer dizer, é um time que se viu que não era tudo isso. E o Grêmio perdeu os 2 jogos para esse Del Valle, e eu preciso lembrar que no jogo da ida, onde o Grêmio chegou a abrir 1-0 e tomar virada depois, o melhor jogador em campo do Grêmio disparado foi o goleiro Breno. Se não fosse o Breno, o Grêmio tomaria muito mais do que o 2-1 que tomou no jogo de ida. Um jogo em que o Grêmio até começou bem, até começou legal, abriu 1-0, mas o que aconteceu? O Del Valle ao longo do jogo, o Del Valle que aplica o dito jogo de posição, valorização da posse de bola, abertura dos pontos para gerar um espaço por dentro, o Del Valle ao longo do jogo foi se modificando e o Renato e o Grêmio como um todo ficaram totalmente perdidos. Era o Alexandre Mendes, tá? Comandando o time, o Renato naquele momento estava positivado para a Covid. Mas o próprio Alexandre Mendes chegou a dizer em alguns jogos do Campeonato Gaúcho em que quem dava as orientações era de fato o Renato. Ele estava ali para comandar o que era pensado, orquestrado pelo Renato. Ele não estava na área técnica, mas era o Renato quem comandou, o mentor daquilo tudo era o Renato Portaluppi ou Renato Gaúcho. O Del Valle foi se modificando ao longo do jogo, o Grêmio se perdeu completamente. O Del Valle atuou com 3 zagueiros as 2 partidas, Segovia, Pátio e Schunk, e o Grêmio parece que em nenhum momento entendeu isso. O Del Valle projetou os 2 alas, trabalhou no meio com Pellerano especialmente, que é um volante de 40 anos, esse cara tomou conta do meio-campo do Grêmio e o Grêmio simplesmente não esboçou poder de reação. Qual era a premissa básica do Del Valle nos 2 jogos? Movimentação, troca de passes. Gente, o dito jogo posicional, sem tirar nem pôr, o Del Valle é essencialmente isso. Quer dizer, o volante levanta a cabeça, joga curto, se projeta no espaço vazio. Recebeu a bola no espaço vazio, o volante do Grêmio não acompanhava, ele automaticamente estava sozinho. Buscava mais um tabelamento, progredia, sozinho de novo. O Del Valle fez chover contra o Grêmio assim nas 2 partidas, especialmente no jogo de ida, onde ele venceu por 2-1 e poderia ter feito mais. Sem contar aqueles erros clássicos do Renato que já nos últimos anos aconteciam no Grêmio e que muitos fechavam os olhos para o óbvio. Por exemplo, os zagueiros saindo na área para fazer o que a gente chama de perseguição individual, ou seja, o atacante, que no caso do Del Valle era o Ortiz, bom jogador, saía da área, o zagueiro do Grêmio saía junto, em geral o Kahneman, saía à caça do atacante adversário, abria um buraco extraordinário, um rombo no meio da área, alguém do Del Valle, especialmente o meia que se projetava, conseguia ocupar o espaço vazio, a defesa do Grêmio com os olhos arregalados desse tamanho, não sabia o que fazer e bucha, gol do Del Valle. Essa foi a história das 2 partidas, tá? O Grêmio, para variar, deu uma reclamada da arbitragem, falou
de alguns lances em que ele foi prejudicado, mas a real mesmo é que o Grêmio perdeu na bola os 2 jogos, tanto o jogo do Paraguai, que foi na ida, porque como eu disse não pôde ser no Equador, quanto o jogo da volta, em que ele tomou a virada dentro de casa. Foi a primeira vez desde 2015 que o Grêmio não disputou uma fase de grupos da Copa Libertadores da América. Perdeu os 2 jogos para o Del Valle com uma série de erros táticos muito grandes, o meio-campo dando espaço a beça para o adversário, a zaga saindo do lugar, cobertor curto em vários setores do campo, tanto que depois dessa eliminação, o Renato acabou deixando o comando técnico do Grêmio depois de uma passagem de quase 5 anos. Foi realmente a gota d'água, digamos assim, para um time que já vinha num declínio tático absoluto há alguns anos. Todo mundo via que o ciclo tinha acabado, menos a direção do Grêmio. Foi postergando, foi adiando esse fim de ciclo e o fim de ciclo acabou sendo muito mais traumático do que se imaginava. Basta ver o que acontece com o Grêmio nesse momento em que a conta chegou. Depois de anos de um trabalho que vinha na descendente, a conta chegou agora para o Grêmio pagar no Campeonato Brasileiro. Valeu, pessoal! Obrigado mais uma vez ao Cristiano Oliveira, que tem um canal no YouTube. Faça sua inscrição no canal do Cristiano, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ele que comenta os jogos e participa da programação da Rádio Guaíba de Porto Alegre e que trouxe aqui um retrato do que foi a fase final do Renato à frente do Grêmio. Alguns erros, algumas falhas cometidas, e que custaram caro. Aliás, o Grêmio, como bem disse o Cristiano, paga até hoje por isso. O time não mais se encontrou, não conseguiu se reestruturar desde a saída do treinador, porque já vinha com problemas mesmo durante a sua passagem na reta final, no comando do Renato, à frente do time do Grêmio. E agora do Flamengo, com o elenco mais qualificado ainda, o elenco do Grêmio é muito bom, o do Flamengo ainda é melhor, com mais jogadores, mais investimento, aquele tal elenco dos 200 milhões que ele em 2019 falava que se tivesse nas mãos faria jogar um futebol mais bonito, essa coisa toda. Pois é, está aí nas mãos do Renato o desafio e a lembrança, o alerta de erros cometidos lá atrás e que ele deve evitar diante do Barcelona no jogo dessa quarta-feira pela Copa Libertadores da América. Lembrando que tem live logo depois dessa partida aqui no canal e teremos uma live às 8h15, tá, com o companheiro Fred Soares, jornalista do Rio de Janeiro, participando conosco também para bater um papo no pré-jogo de Barcelona, de Guayaquil e Flamengo. E lembrando também, claro, que até o final do mês a Caneca 360, parceira do canal, você tem toda a linha de canecas do canal, maneira de você apoiar o nosso trabalho na internet e divulgá-lo, porque as canecas são bonitas, Promoção, você fazendo uma compra um pouco maior, você não paga frete, que é muito bom, evidentemente, e também o curso online de jornalismo esportivo, que está sempre à disposição dos interessados. Você encontra também aqui os 2 links do Caneca 360 e do curso online de jornalismo esportivo aqui na descrição do vídeo. Então, é isso. E fique ligado. 2 lives antes e depois do jogo entre Barcelona e Flamengo. 8h15 da noite e por volta aí de 11h30, 11h35, depois que a bola parar de rolar em Guayaquil, com o Flamengo possivelmente classificado para a sua 3ª final em toda a história da Copa Libertadores. Ou amargando aí uma noite difícil. O que vai acontecer? A vantagem é boa, mas não tem nada assegurado não. É isso. Valeu e saudações.